E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou Cadu Rinaldi, você está no meu canal. Aqui nós aprendemos análise gráfica, nós aprendemos a entender o movimento do preço e a compreender toda a lógica de movimentação que um preço pode fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, enquanto eu estou dando boas-vindas, eu estou vendo a movimentação do gráfico, estou fazendo uma entrada aqui, simples, lógica, seguindo a movimentação, seguindo aquilo que ele me mostra. Por quê? Porque não adianta apenas, por exemplo, eu querer interpretar uma vela no gráfico. Eu tenho que entender todo um contexto, todo um porquê. Então, se o gráfico está fazendo um movimento onde ele mostra uma desvalorização, eu tenho que entender que a primeira atitude que eu tenho que ter no gráfico é buscar a desvalorização, porque o gráfico assim me mostra. Ele me mostra isso. Então, por exemplo, aqui, ó, o que o gráfico está fazendo aqui nessa região? Quando você olha aqui, você vê que o gráfico está fazendo uma desvalorização, que o gráfico está fazendo um movimento onde ele está desvalorizando o que está acontecendo diante dos seus olhos. Os preços estão sendo desvalorizados. Então, a partir do momento que eu consigo interpretar o gráfico, entender o gráfico, eu consigo fazer o quê? A aplicação do gráfico na minha entrada. É isso que a análise gráfica faz. A análise gráfica te ajuda você a entender os movimentos, você entender a lógica do mercado, dentre, claro, todas as teorias e princípios aplicáveis no gráfico, porque operar ou analisar o gráfico não é simplesmente um sobe e desce de velas. Você consegue rastrear e compreender o porquê de um movimento, o porquê que eu tenho que entrar comprado, o porquê que eu tenho que entrar vendido. É claro que isso exige estudos, existe uma aplicação pessoal e um desenvolvimento pessoal, quando nós assim estudamos. Tá? Por exemplo, quando eu entrei aqui, por que eu entrei aqui então, nessa região, acompanhando a tendência? Porque aqui ela me fez um padrão próximo a essa resistência. Que padrão é esse? É um dos padrões que você pode ver nesse livro que eu deixo de presente para vocês, ó, 16 padrões de candle que todo trader tem que saber. Tá aí no link da descrição ou no banner do canal. São os 16 padrões que eu mais utilizo em correção. Você sabendo esses 16 padrões aqui, ó, você já tem um grande conhecimento sobre correções em locais de correções no gráfico a partir das velas. Então entenda isso, tá? É um setor do gráfico que você precisa aprender. Ah, Cadu, não achei, não consegui achar, não consegui fazer o download. Ó, você pode entrar aí no meu canal do Instagram, né? Ó, Cadu Rinaldi é o meu Instagram. Aqui também, ó, deixo o resultado dos alunos, caso você queira ver o que os alunos estão fazendo. E aqui também, ó, tem o link do treinamento, tá? O treinamento que está com 60% de desconto. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato. Aproveite que o preço está em preço promocional, tá bom? Então, quando eu cheguei aqui, ó, eu analisei só essa vela aqui. Eu analisei a vela também. Eu analisei também o movimento da vela. Mas eu não fiz aquela história que todo mundo fala, buy to bar, né? Buy and bar, vela a vela. Não, eu analisei um contexto do gráfico que me traz uma lógica de movimentação. Se você fosse um trader iniciante, eu nem ia falar para você trabalhar num gráfico como esse, porque tá vendo, ó, pavio, 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 pavio. Eu ia falar para você não trabalhar. Mas quando você já tem uma certa experiência, uma certa lógica de movimento e entende as forças gráficas que acontecem dentro do gráfico, então você já está apto a fazer entradas ou compreender a movimentação do gráfico, tá bom? Eu vou falar mais sobre velas hoje, eu quero falar mais um pouquinho sobre as velas, mas quanto a isso, vamos fazer mais uma entrada aqui, procurar mais um movimento. Olha, o gráfico fazendo uma esticada louca, né? Uma esticada aqui. Vamos seguir com ele. Ah, a hora que eu cliquei fora. Eu cliquei fora da... Agora deixa, foi. Eu cliquei fora do setor aqui, da caixa de venda. Normal, né? Quem nunca, ao invés de comprar, vendeu? Isso é claro, né? Eu estou falando de uma pessoa que faz isso sem ter um entendimento lógico. Olha aqui esse movimento, ó.
quando a gente chega aqui e vê um movimento como esse, o que você pensa? Qual é a lógica do movimento que você pensa aqui? O que você imagina? Que o gráfico chegou ao final, que o gráfico vai continuar, que o gráfico pode fazer mais um movimento. Eu acredito que esse gráfico continue descendo, fazendo um movimento de queda. Mas é óbvio, né? Isso é uma ideia de movimentação dentro de uma lógica de uma movimentação. Quando o gráfico me mostra essa expertise de movimentação, eu faço essa movimentação. Aí você fala assim para mim, pô, Cadu, mas a vela mostrou um pavio contrário aqui, ó. E mesmo assim você entrou, continuando o movimento. Sim, por quê? Aí é que está. Aí é que está o detalhe do trading. Se você está fazendo seus trades, se você está fazendo seu trade agora e é iniciante, ou é um trader iniciante e faz seus trades, ou o seu trade sendo iniciante, você ainda se apega muito nesses detalhes, que são detalhes que não mudam o jogo da análise gráfica. Como assim, Cadu? Não é porque tem um pavio contrário, não é porque aquele pavio está contra, que o gráfico não vai fazer aquele movimento. Tá lá, ó, mais uma entrada perfeita. Porque a vela é o último movimento a ver no gráfico. Você conseguiu compreender? Existe uma hierarquia de movimentação, onde você tem que enxergar todo um contexto, com regiões, com tendências, e aí vem padrões, e que o volume, depende do seu conhecimento. Então, quando você olha uma vela e você vê uma vela com muito pavio, não é porque tem um pavio contrário que o preço não vai continuar o movimento. É isso que você tem que entender. Existem forças gráficas imperando, onde um contexto gráfico é muito mais forte, um padrão do gráfico é muito mais forte que a vela, que é simplesmente o contexto final a ser visto. Então por que eu continuei aqui, por exemplo? Você fala aqui, ó, mas tem um pavio aqui, por que você continuou o movimento? Porque ele tem, de acordo com o seu movimento, um movimento lógico que ele está fazendo, e é isso você só aprende se aprofundando e estudando análise gráfica, dentro de teorias, de situações. Por isso que eu falo para os alunos, quem é aluno do treinamento, assistir os vídeos aqui do YouTube, porque o YouTube aqui é uma extensão do treinamento. Aqui você vê muito a parte prática. Não que no treinamento não tenha, claro que tem. Mas aqui você vai ver a lógica sendo aplicada todo dia. Porque se eu fosse subir todos os vídeos aqui do YouTube para lá, o treinamento tinha que custar R$5.000, porque o preço que eu tinha que manter para manter o stream lá dentro seria muito alto. Então, aqui eu consigo manter o stream com uma extensão. Então, quem é do treinamento e vê a entrada, sabe por que eu entrei ali mesmo tendo aquele pavio contrário. Porque ele entende que existe um contexto, uma lógica de movimentação aqui, onde, de acordo com a análise gráfica e da hierarquia das forças que funcionam dentro do gráfico, o movimento com menos risco é a atitude que eu acabei de tomar. Não é porque a vela deixou um pavio ou a vela deixou outro pavio, não. Existem movimentações que você só aprende estudando e se aprofundando em análise gráfica. Tá bom? Ó, vamos para um outro gráfico aqui. Euro GBP, Euro USD, o USD JPY foi aquela hora, né, que nós estávamos nele. Ó, dá uma olhada, ó, Euro JPY. Olha o movimento que ele está fazendo aqui, ó. Estou vendo esse movimento, né? Ele faz um movimento aqui. Dá uma olhada que isso aqui você vai gostar dessa entrada, ó. Fica vendo. Olha o movimento que ele está fazendo, olha o movimento. Entrei. Cadu, por que você entrou aqui? Eu entrei esperando que ele viesse tocar nessa região aqui, ó, e fazer uma pequena correção, tá? Porque ele rompeu aqui, tá chegando aqui, assim que eu espero. Por quê? Eu vi uma fraqueza no movimento. Cadu, mas certeza que ele vai corrigir ali? Não sei. Eu vou entrar até com duas taxas aqui, ó. Vou garantir porque ele foi buscar mais acima, ó. Mais acima.
Pô, então quer dizer que mesmo ele mostrando fraqueza ali no candle, mesmo ele mostrando ali os pavios, indecisão, o candle de decisão, mesmo assim ele continuou o movimento? Sim, mesmo assim ele continuou o movimento. E ele foi fazer o movimento mais acima. Quem é do treinamento sabe que movimento é esse aqui, sabe que movimento que é esse aqui, sabe que eu falo para os alunos toda hora não fazer correções contra um movimento desse. Pô, Cadu, por que você foi lá e fez? Eu fiz porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Porque se o gráfico ele não fizer uma pequena correção aqui, ele tem grande possibilidade de fazer uma correção aqui ou fazer uma correção aqui. Então ele está ali numa região que ele pode fazer uma correção. Ele não fez a correção aonde eu queria no meu primeiro ponto, nem no segundo ponto, mas ele veio e fez a correção aqui. Por isso, a melhor forma é aguardar a movimentação do gráfico para depois fazer a correção. Essa entrada que eu fiz agora, já eu fiz no fechamento do candle, já buscando a possibilidade da correção. E ele aí não fez. Mesmo apresentando um candle ali que demonstra uma indecisão e fraqueza no movimento. Quer ver? Vou mostrar para vocês e vou explicar para vocês um pouco sobre as velas. Vamos lá, vamos estudar um pouco sobre as velas, tá? Vamos lá, você que é um trade iniciante. Vamos lá, para você entender um pouco. Trade, opa, nessa cor, você nunca vai conseguir ler o que está escrito ali. Então aqui, ó, trade iniciante. Então, supondo que você está fazendo seus trades iniciantes sendo um trader iniciante. Saiba diferenciar, viu, gente? Trader é a profissão de comerciante. Trade é a negociação. Então você faz a negociação iniciante ou você é um trader iniciante. Então você é tanto uma pessoa iniciante como faz entradas de forma iniciante. E o que você tem que entender? Você tem que entender e interpretar as velas. Você tem que interpretar as velas. Ah, Cadu, mas é a primeira coisa que eu tenho que ver no gráfico? Não. Eu tenho que aprender a ler as velas. Como ler o gráfico de velas? Então eu tenho que aprender como ler esse gráfico. O gráfico. Como ler o gráfico de velas, por exemplo. Por quê? Porque se eu aprender a interpretar as velas no gráfico, e como ler essas velas, como interpretar as velas, a análise gráfica vai me demonstrar qual é a entrada perfeita no último setor do gráfico onde eu tenho que fazer a minha entrada. Então a análise gráfica nos ajuda a entender as velas. Então essa aula de velas que eu estou trazendo aqui, aula sobre velas, é para você compreender esse último setor na hora que eu faço uma análise no gráfico. Então aprenda a interpretar as velas em opções binárias. As velas em opções binárias, elas são muito importantes no último setor do gráfico. O que é o último setor do gráfico? Quando eu analiso, eu vejo o gráfico, eu vejo regiões, eu já falei isso para vocês aqui milhões de vezes, eu vejo tendências, não é assim? Eu vejo tendências, eu vejo candles, que são velas, para ficar fácil para você entender aqui, e vejo volume. Então eu vejo tudo isso aqui no gráfico. Então eu não posso fazer uma entrada no gráfico se antes eu não analisar a região, não analisar a tendência, não ver as velas e não ver o volume. Eu só posso fazer uma entrada se essas 5 camadas de força hierárquica, que são 5 setores que eu costumo falar no gráfico, elas funcionam entre si. Então, qual a ideia de eu saber interpretar a vela? Eu tenho que compreender que as velas, elas funcionam como um fechamento de movimentação no setor do gráfico, onde no meu trade iniciante, sendo eu um trader iniciante, consigo aprender a ler as velas, consigo interpretar a ler as velas, consigo ver e ler o gráfico de velas para conseguir fazer uma entrada mais confiante em opções binárias. Então, por exemplo, vamos supor, eu chego numa região, a vela faz uma vela dessa.
você vai falar assim, poxa, essa vela aí é uma vela de força. Por quê? Ó? Porque ela não tem pavio, foi assim que você aprendeu, né? Ou você vai ver uma vela assim, ó. Você vai falar assim que essa vela, ela não tem muita força. Por quê? Porque ela tem pavio. Você aprendeu dessa forma. Ou a vela chega na região assim, você vai falar assim, ah, é um martelo invertido, não tem muita força porque está com muito pavio. Ou o candle faz este movimento e você fala assim, ah, não tem muita força. É como se você falasse assim, ó, tem força de venda porque tem esse pavio. Ou você falasse assim, ó, tem força de compra porque tem esse pavio. Ou aqui, né, você fala assim, ó, essa vela, ó, tem briga aqui, tem briga aqui. Então são candles fracos frente a esse candle aqui. Tá, tudo bem. Você pode interpretar a vela dessa forma, você pode compreender a vela dessa forma. Porém, não adianta você entender essa vela simplesmente como uma vela. Você tem que compreender onde ela está no gráfico. Né? Você tem que compreender o seguinte, essa vela está na tendência em que situação? Como está essa tendência? Qual é essa tendência? Como é que essa tendência está se comportando? Aí você tem que ver essa vela na região. Como é que essa vela se comporta na região? Que região é essa? Como ela chegou nessa região? Qual é a ação do preço nessa região? Quando você fala assim, price action, ação do preço, o que a vela está fazendo nessa região? O que o histórico dessas velas vem fazendo na região? Onde essas velas estão se comportando, ou como elas estão sendo interpretadas no gráfico em um contexto em si. Então, não adianta ser uma vela de força, uma vela de fraqueza, uma vela de correção, uma vela de continuidade, se você não enquadra ela na situação gráfica. Quantas vezes você viu, aqui existe uma resistência, estou dando um exemplo, tá? Quantas vezes você viu aqui, ó, resistência, e a vela chegou aqui, ó, fez assim, ó, com um candle gigante desse, aí você fala assim, nossa, vai romper, olha o candle gigante desse aí, vai romper, não tem pavio contra, aí você vai lá e faz assim, ó, o preço corrige. Ou quantas vezes você viu um candle chegando aqui assim, ó, com um pavio desse gigante, aí você fala assim, pô, vou entrar corrigindo, porque dá uma olhada a fraqueza, olha a indecisão na região, aí vem um candle e sobe, rasga tudo e rompe aquela região. Por que isso acontece? Porque, gente, a hierarquia das forças no gráfico não está na vela. Não está na vela. Por isso que você tem que aprender a análise gráfica, interpretar o gráfico, para também interpretar o gráfico de velas, como ler a vela, como entender o gráfico vela a vela, quando é para ser interpretado vela a vela. Então, por exemplo, quando você está no treinamento, você começa a entender toda a questão gráfica, toda a questão de regiões, todas as questões de tendências. E aí você vê a vela, você pode também utilizar o fluxo do volume e fazendo todo um contexto de estudos, você tem a aptidão de saber analisar a ação do preço naquela região. Como eu vou me comportar? Não é porque é um candle forte que ele vai sair rompendo tudo. Não é porque é um candle fraco que ele vai corrigir. Não. É importante você saber a abertura e fechamento da vela ou como a vela se comporta ali na leitura do gráfico. Porém, existe uma hierarquia gráfica, existe uma força gráfica. Existe algo que funciona e que movimenta os preços. Existe uma causa para que tenha um resultado. Então, a análise gráfica te ensina a entender a causa. Por exemplo, aqui, eu entrei aqui numa expectativa de causa de correção nessa região ou nessa região. Ele não corrigiu nessa região, ele veio corrigir nessa região.
Ah, Cadu, ele poderia ter corrigido nessa região embaixo? Poderia. Ele poderia ter corrigido nessa região? Poderia. E por que ele poderia? Ele poderia porque a disposição gráfica dos candles aqui me mostra que ela poderia. Mas assim não o fez. Não o fez. E eu tenho que ter o quê? Habilidade técnica para rastrear o movimento. E no caso aqui, ó, eu corrigi o erro de ter entrado no começo da região. Porque a região é isso aqui, ó. Isso aqui é a região. Eu corrigi o meu erro. Tem habilidade para isso, tem capital para isso. Agora, se você não tem, você aceita a derrota e vai buscar a lucratividade na próxima entrada. Por exemplo aqui, por que eu entrei aqui na continuidade da tendência? Porque o gráfico me mostra uma região aqui, ó, de correção. Mostrou força contrária, continuei a tendência, porque eu sei que ele poderia vir até aqui, ó, no próximo fundo. Topo busca fundo. Eu vim com ele, entrou força contrária, ó, entrei com ele. Não é só por causa da vela. A vela, claro, fez a diferença. Ah, Cadu, mas e esse pavio gigante aqui? Tá, tudo bem. Não importa que tem força contrária. Não importa que tem força contrária. O movimento acontece. Olha isso aqui, ó. Olha o pavio aqui, força contrária. O que aconteceu? O movimento aconteceu. Por quê? Porque a vela não trabalha sozinho. É isso que vocês têm que entender. Vocês sempre se aprimoram em questão de pavio. Aqui, ó, mesma coisa, ó. O mesmo movimento que eu fiz na outra entrada, igualzinho. Olha, observe o gráfico, veja o que o gráfico está fazendo, compreenda o gráfico. A vela não trabalha sozinho. Você precisa, como um trader iniciante, quando faz seu trade iniciante, você tem que entender que o gráfico ele possui hierarquias, possui movimentações. E o trade para iniciante, aprender a interpretar as velas, é compreender e aprender a ler as velas. Como ler o gráfico de velas, como interpretar as velas. Essa aula de velas que eu trouxe aqui vai te ajudar a você entender as velas em opções binárias. Você vai aprender a interpretar as velas em opções binárias. É claro, sendo você um trade iniciante, né? Um trader iniciante, mesmo fazendo trade para iniciantes ou fazendo essas entradas aqui para iniciante, para você que está iniciando a entender, você vai compreender, e a primeira coisa que você vai fazer é entender que a vela ela é importante no gráfico, porém ela não é quem comanda a movimentação do gráfico. Existe uma causa para que tenha um resultado. A vela é apenas a finalização do resultado já colocado no gráfico. Quando eu entro na continuidade desse movimento, isso aqui é só o fechamento de um resultado de uma causa que está em um contexto gráfico. E é isso que a análise gráfica te ensina e é isso que você pode aprender. Por exemplo, alguns alunos já sabem disso. Dá uma olhada aqui. Olha que sequência linda. Mestre, 9-1 hoje. Entre ontem e hoje, quase R$500 em 2 dias. Seguindo suas orientações com muito treino e muita prudência, respeitando minha experiência e meus pontos fortes. Olha que interessante. O aluno já respeitando o quê? Respeitando aquilo que ele tem de conhecimento. Ele não está se comparando a ninguém. Ele tem que seguir uma prudência, respeitando a experiência que ele tem e aquilo que ele já sabe executar. Isso aqui é maturidade, gente. Tem gente que não tem isso, não alcança isso. Por quê? Porque não é maduro. Não é uma pessoa madura. É o trader oba-oba, lembra? Da aula que eu gravei sobre o oba-oba? É o oba-oba. Agora, quando a pessoa já começa a ter a sua experiência, entender o que ele sabe fazer, o que ele sabe executar, dentro daquilo que ele está aprendendo no treinamento. Só analisar com calma o que o gráfico está fazendo, fazer as marcações, observar tendência, analisar os candles e entrar com segurança. Seguindo passo a passo após estudar o curso e assistir diariamente. Olha isso, olha aqui, assistir diariamente os seus vídeos do YouTube. Quando eu falei para você que você, por exemplo, está no treinamento e não vê os vídeos do YouTube. E você que é do YouTube, você que é inteligente, você vai entender essas dicas que eu dou aqui e vai começar a aplicar no gráfico. Inevitavelmente o resultado vai vindo. Obrigado, mestre Cadu. Vocês entenderam o processo? Como funciona? Agora tem gente que é a geração miojo, acha que porque ontem começou a assistir um vídeo,
e vai ter resultado assim da noite para o dia. Você tem que ser maduro o suficiente para ter competência para se desenvolver, aprender e executar. Isso é pessoal. Olha aí, ó, com análise gráfica não tem horário, OTC, horário do mercado aberto, é Hunter, análise gráfica é vida, agora é mira de foguete, virou para cima, é só subir. Abraço, professor Cadu, gratidão. O aluno, esse aluno aqui, ele entrou há pouco tempo no mercado, já vinha acompanhando no YouTube e está todo dia mandando só resultados, ou seja, agora ele compreendeu o que acontece no gráfico, agora é só resultado. Olha aqui, esse outro aluno nosso, ó. Olha as entradas dele, ó. Olha só a evolução. Estou com uma nova visão. Entendi isso, ó, nova visão. Por que que a pessoa fala uma nova visão? Porque a pessoa vem para o treinamento, por exemplo, ela acha que ela sabe análise gráfica. Eu já falei para vocês que 99,9% das pessoas chegam achando que sabe e descobre que não sabe nada. Ó, estou com uma visão em OB após adquirir seu treinamento. Estou com uma nova visão. Demorou muito para despoluir minha mente de tudo de errado que eu havia aprendido com outros traders por aí. Tá vendo qual é a maior dificuldade? É isso aí, ó. A pessoa desaprendeu o errado e começar a fazer o certo. São entradas de pequeno valor, mas com uma análise tremenda, graças ao seu treinamento. Vocês entenderam a diferença em análise gráfica e o que se aprende por aí? Como diz aqui o nosso amigo, o que eu aprendi por aí. Existem pessoas que estão há mais tempo no mercado que a dificuldade não é aprender o correto da análise gráfica, é a pessoa tirar da mente o que ele aprendeu de errado. Acredite se você quiser. É verdade isso, porque a mente fica tão cauterizada em fazer o errado que é o sofisma, né? É uma mentira que se tornou verdade, de tanto que ele fez de errado. E a pessoa tem dificuldade, mas isso é um processo, com calma, com tempo de tela, com ajustes, você vai aprendendo e vai tirando esses erros da sua mente. Olha isso aqui, ó, meta batida, 3-0, 4 dias sem tomar um loss. Quem está falando isso? Sou eu? Não, o aluno. 4 dias sem tomar um loss. Tem gente que toma 4 loss em um dia, não é? Por quê? Porque não sabe análise gráfica. Mesmo no mercado ruim, ainda dá para trabalhar. Isso aqui é maturidade. Já está entendendo o que está fazendo. Muito obrigado, professor Cadu. Análise gráfica é vida. Só tenho que agradecer primeiramente a Deus, ao senhor, professor. Te agradeço do fundo do meu coração. Sou muito grato, gratidão. É o aluno que escreve mil milhões de gratidão. Deus te abençoe sempre, sempre. Te der em dobro. Amém. Amém. Uma mãozinha de Soros ele fez ainda. Agora imagina um aluno que começou ontem a falar que faz 4 dias que ele não toma um loss e só bate meta. Por que que ele consegue e você não consegue? Será que é porque ele está se dedicando? Será que é porque ele está focando? Será que é porque ele está estudando com competência? Ele entendeu que a vela é um detalhe do setor, ela não é primordial? Então, se você realmente quer aprender, se você quer parar de tomar loss, quer sair do zero desse mercado, aprenda. Busque conhecimento. Busque realmente saber o que é análise gráfica. E se você quiser estudar comigo aqui com o treinamento, aproveite que está numa super promoção com 60% de desconto e você será bem-vindo, tá bom? Vou parar por aqui, chega de falar hoje, minha voz está até sumindo já, tá? Te vejo amanhã, não esquece de deixar um like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sino de notificações. Fica com Deus, te vejo amanhã, num próximo trade, numa próxima aula. Fui!